Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Caio Rocha e hoje nós vamos dar continuidade à matéria de equilíbrio químico, vendo agora a segunda parte dela, usando o material do Gabriel Cabral. Mas, antes de tudo, a gente vai revisar rapidinho o que a gente viu na aula passada. Nós vimos que existem as chamadas reações reversíveis, ou seja, reações que não ocorrem apenas em um sentido, ou apenas reagente formando produtos, mas também ocorre a reação inversa ou indireta, que são os produtos reagindo e formando reagente. A gente viu que essa reação reversível eventualmente chega a um estado de equilíbrio, onde as quantidades de reagentes e de produtos não se alteram, e a gente também viu as constantes de equilíbrio em função da concentração dos componentes da reação, ou, no caso deles serem gases, em função das pressões parciais desses componentes. Agora, imagine que a gente tem uma reação reversível em equilíbrio e, digamos, se acontece alguma coisa que perturba esse equilíbrio. O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer um deslocamento de equilíbrio. Mas, antes que a gente possa entender o que é um deslocamento de equilíbrio, temos que ver o que é o princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier, elaborado pelo químico francês Henri Le Chatelier, diz que a reação química sempre buscará voltar para um estado de equilíbrio mais favorável. Em outras palavras, isso quer dizer que, se uma perturbação é aplicada a um sistema em equilíbrio, o equilíbrio irá se alterar ou se deslocar para reduzir o efeito da perturbação. É como se fosse uma balança dessas, e você perturba um dos braços. Ela vai balançar um pouco, mas eventualmente vai voltar a um estado de equilíbrio. E aqui também é só para vocês lembrarem como é a estrutura de uma reação reversível. Aqui reagentes, aqui os produtos, e aqui a reação direta e indireta. Agora, vamos ver alguns exemplos de coisas que podem perturbar esse equilíbrio. Digamos que eu queira ver que uma alteração na concentração de algum dos componentes da reação vai fazer com o equilíbrio dela. Digamos que eu tenha a reação de H2 reagindo com Cl2, formando 2HCl. Eu quero ver que uma perturbação em algum desses componentes como essa perturbação vai deslocar o equilíbrio. Digamos que eu aumente a concentração de H2. O que vai acontecer? Bem, como eu só mudei a concentração de H2 sem mudar a concentração de nenhum dos outros componentes, agora eu sei que a concentração de HCl dividido pela concentração de H2 e de Cl2, cada um elevado a seus coeficientes estequiométricos, não é mais igual ao Kc. Por isso eu sei que não está mais em equilíbrio. Então o que vai acontecer? O equilíbrio vai se deslocar no sentido dos produtos, aumentando a quantidade de produtos, fazendo com que a razão que eu falei anteriormente volte a ser igual ao Kc, ou seja, a reação volte a um estado estável. Se eu diminuir a quantidade de Cl2, o princípio é o mesmo. O equilíbrio, agora diminuindo a quantidade de Cl2, vai se deslocar, formando mais reagentes. Agora, se eu quiser aumentar a quantidade de HCl, reação, o princípio novamente é o mesmo. A quantidade de HCl, representado por essa bolinha laranja. Aqui os produtos representados por essa bolinha roxa. O equilíbrio vai se deslocar no sentido de fazer mais reagentes e fazer com que a reação volte a um estado de equilíbrio mais estável. Agora vamos ver qual o efeito uma alteração na temperatura pode fazer no equilíbrio da reação. Cientistas, após muitos experimentos, perceberam que a alteração que a temperatura faz na reação depende de qual das reações direta e indireta é exotérmica
igual a endotérmica. Resumidamente, se eu tiver um aumento da temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido endotérmico, ou seja, no sentido que absorve calor. Se tiver uma diminuição de temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido exotérmico, no sentido que libera calor. Usando o exemplo da reação de dimerização do N2O4 em 2NO2, a gente vê que essa reação é endotérmica. Uma coisa importante. Se você vê uma reação reversível e do lado tiver a entalpia dessa reação, essa entalpia geralmente se refere à reação direta, ou seja, N2O4 virando 2NO2. Portanto, se o N2O4 virando 2NO2 é reação endotérmica, a reação indireta, o inverso, vai ser exotérmica. Ou seja, 2NO2 vai reagir, formando N2O4, mais liberando calor. Então, como eu falei, se houver uma perturbação na temperatura, o deslocamento do equilíbrio vai acontecer da seguinte maneira. Se houver uma diminuição de temperatura, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, no sentido de formar mais reagentes, porque essa é a reação exotérmica. Se acontecer o contrário, se houver um aumento de temperatura, o equilíbrio ele vai se deslocar para a direita, no sentido de formar mais produtos, porque essa é a reação endotérmica. Foi feita de uma mudança na pressão. Usando a equação de Clapeyron, o famoso PV é igual a nRT, a gente vê que se aumentarmos esse lado da equação, esse mesmo lado também vai aumentar. Entretanto, se quisermos deixar esse lado sem nenhuma alteração, podemos apenas aumentar a pressão e diminuir o volume. Se eu tiver um sistema de gases e aumentar a pressão desse sistema, sem mudar a quantidade de gás no sistema, o volume desse sistema vai diminuir e o equilíbrio da reação reversível ele vai se deslocar no sentido do gás que ocupa menos espaço. Se acontecer o contrário, se eu diminuir a pressão no sistema, o volume vai aumentar, então o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formar o lado da reação que tem mais mols de gás, ou seja, que ocupa mais espaço. Portanto, o aumento da pressão representa menos espaço para o gás, então o equilíbrio vai se deslocar a formar o equilíbrio vai se deslocar para o lado com menos mols de gás. Se tiver uma diminuição da pressão, vai ter mais volume, o equilíbrio vai se deslocar no sentido que formar mais mols de gás. Usando o exemplo da síntese da amônia, usando nitrogênio e hidrogênio, a gente vê que do lado dos reagentes tem 4 mols de gás, e do lado do produto tem apenas 1 mol de gás. Então, do lado dos reagentes tem mais mols, ocupa maior volume. Se acontecer um aumento na pressão, a quantidade de produto vai aumentar porque tem menos mols. E se ocorrer uma diminuição na pressão, a quantidade de reagente vai aumentar porque eles têm mais mols. Coisa importante se observar também. Se no gás a quantidade de mol for igual em ambos os lados, tanto nos produtos quanto nos reagentes, a alteração na pressão não vai deslocar o equilíbrio. Lembrando que como o lado nRT da equação de Clapeyron não vai se alterar, o V vai alterar de maneira inversamente proporcional a P, porque eles estão do mesmo lado da equação. E outro detalhe importante é que às vezes a gente vê uma reação com catalisador, que é algo que facilita a reação. O catalisador não altera o equilíbrio da reação, apenas a velocidade com que ela ocorre. Ou seja, a reação reversível só vai chegar no equilíbrio mais rapidamente. O equilíbrio não vai ser alterado se houver um catalisador. E aqui tem um resuminho básico do que a gente viu nessas duas aulas. Eu recomendo muito que vocês batam print e depois copiem. Copiar é muito importante para fixar bem o conteúdo. Que basicamente que a gente viu que existem as reações reversíveis, que ocorrem nos dois sentidos, e elas chegam a atingir um equilíbrio químico, que é um equilíbrio dinâmico,
Esse equilíbrio é atingido quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, ou seja, as quantidades de reagente e produto não se alteram. A gente viu que tem a constante de equilíbrio, tanto em função da concentração dos reagentes, no KC, quanto em função das pressões parciais, no caso de serem gases e vapores. E essa constante de equilíbrio sempre é a concentração ou pressão parcial dos produtos dividido pela concentração ou pressão parcial dos reagentes. É importante observar os estados físicos para ver se você vai usar KC ou KP. O deslocamento ocorre quando há uma perturbação nesse equilíbrio. Ele favorece ou o reagente ou o produto, sempre vai favorecer um deles. Alguns fatores que geram esse deslocamento é uma mudança na concentração, na pressão, na temperatura. E tem tipos. Pode ser homogêneo ou heterogêneo, dependendo do estado físico da reação. Agora vendo aqui, o que uma mudança na concentração faz? Se aumentar a concentração de um componente, o equilíbrio vai se deslocar para o lado oposto a esse componente. Se eu diminuir a concentração de um componente, o equilíbrio vai se deslocar para o lado desse mesmo componente. Se aumentar a pressão, ele se desloca para o lado de menor volume. Se eu diminuir a pressão, se desloca para o lado de maior volume. Aumento a diminuição da temperatura. O efeito que vai ter no equilíbrio depende de qual sentido é exotérmico e qual sentido é endotérmico. E basicamente é isso. Eu não tenho para vocês tirarem o print, se não tiverem tirado ainda. Esperar o mouse sumir, sumiu já. Então agora vamos para algumas questões. A química ambiental, particularmente no controle da ocorrência da chuva ácida, tem particular importância as reações entre gás monóxido de nitrogênio, NO, e oxigênio, O2, para o original dióxido de nitrogênio, NO2, o qual se combina com a água e forma o ácido nítrico, HNO3, segundo as reações assim equacionadas. Ou seja, primeiro o NO vai reagir com O2 para formar NO2, depois o NO2 vai reagir com H2O para formar o HNO3, que é o ácido responsável pela chuva ácida que corrói coisas como monumentos mais antigos, e é um problema relativamente sério, na verdade. Quando essas reações ocorrem em um recipiente fechado, analisando os fatores considerados, esses 5 aqui, indica aquele que, atuando sobre o equilíbrio 1, tende a reduzir a produção de ácido nítrico no equilíbrio 2. Ok, o que ele quer? Ele quer ver qual dessas alterações aqui vai diminuir a produção de ácido nítrico no equilíbrio 2, esse segundo equilíbrio aqui. Bem, se eu quiser diminuir a quantidade de HNO3, eu tenho que fazer com que esse equilíbrio se desloque para a esquerda. Ou seja, eu tenho que diminuir a quantidade de algum desses componentes aqui, ou do NO2 ou do H2O. Como o H2O ele não depende da outra equação, da outra reação, ele já está na atmosfera, eu tenho que achar uma alteração que diminua a concentração de NO2. Se eu injetar O2 na reação, o equilíbrio vai se deslocar no sentido direito dessa primeira reação, formando mais NO2, que não é o que eu quero. Por quê? Porque a concentração de reagentes vai aumentar, a concentração de produtos vai ter que aumentar para compensar isso. Portanto, a primeira opção não é válida. Se eu elevar a pressão, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de do lado que tiver menos mols de gás. Esse lado é o lado do NO2, porque aqui só tem 2 mols de gás e do lado dos reagentes tem 3 mols de gás. Portanto, a elevação na pressão também não é válida. Se eu reduzir a temperatura, eu sei que o equilíbrio vai se deslocar no sentido exotérmico, no sentido que libera calor. O sentido que libera calor desses dois é o sentido que faz o NO2. Não é o que eu quero. Eu sei disso porque, nesse sentido, há uma liberação de 27 quilocalorias de energia. Então, a redução da temperatura também não é válido. Se eu reduzir a pressão, vai ser o oposto do que eu falei na situação 2. Então,
o equilíbrio vai se deslocar no sentido que tem mais mols de gás, diminuindo a concentração de NO2. É a opção válida. Se eu elevar a temperatura, vai acontecer o contrário da opção 3. O equilíbrio vai se deslocar no sentido de formar 2NO mais O2, diminuindo a concentração de NO2. Também é uma opção válida. Portanto, a resposta é o item C. O dióxido de nitrogênio é um gás de cor castanha que se transforma parcialmente em tetróxido de nitrogênio, um gás incolor. O equilíbrio entre essas espécies pode ser representado por 2NO2 gasoso reagindo formando NO2,4 gasoso. Aqui podemos ver que a entalpia é negativa, portanto, a reação direta libera calor. Indique quais alternativas estão corretas. O aumento da concentração de NO2 favorecerá a reação inversa. A reação inversa é quando o produto reage formando reagente. O aumento da concentração de reagente não vai favorecer a reação inversa. Vai favorecer a reação direta, para que o sistema volte a um estado de equilíbrio. Portanto, item errado. O aumento da temperatura favorecerá a reação direta. Lembrando mais uma vez que o aumento da temperatura ele vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico. Qual é o sentido endotérmico? É o sentido que absorve calor. O sentido que absorve calor é o oposto, é o indireto. Então não vai favorecer a reação direta. Portanto, tem B também errado. O aumento da pressão favorecerá a reação direta. Sim, porque a reação direta tem menos mols de gás, porque os produtos têm menos mols de gás do que os reagentes. Portanto, item C é correto. A diminuição da concentração de N2O4 favorecerá a reação inversa. Não, isso não é verdade. Por quê? Isso vai diminuir a quantidade de produto. Portanto, a reação vai ter que se intensificar no sentido direto para aumentar a quantidade de produto e voltar ao equilíbrio. Portanto, item D errado. Resposta certa, item C. A síntese de HI é um processo exotérmico, que, no princípio, pode ser representado pela equação H2 gasoso reagindo com I2, que é iodo gasoso, formando 2HI. Com relação a esse processo, é correto afirmar que, quando abaixamos a temperatura, o equilíbrio é deslocado para a direita. A gente sabe que a reação direta é exotérmica. Quando abaixamos a temperatura, o equilíbrio é deslocado para a direita. Eu sei que para a direita o processo é exotérmico. A direita é a reação direta. Eu sei que quando eu diminuo a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido exotérmico, no sentido que libera calor. Portanto, item A, correto. Quando adicionamos uma pequena quantidade de hidrogênio, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Não, isso não acontece porque, se eu adicionar hidrogênio, a quantidade de reagentes vai aumentar, o equilíbrio vai ter que se deslocar para a direita para formar mais produtos e fazer a reação reversível voltar a um estado de equilíbrio. Portanto, item B, errado. Quando retiramos uma parte do iodo, o equilíbrio é deslocado para a direita. Não, isso não acontece porque, quando tiram uma parte do iodo, vai ter menos reagente do que na situação de equilíbrio deveria ter. Então, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda para formar mais reagentes e fazer a reação reversível voltar ao estado de equilíbrio. Portanto, item C, errado. Quando adicionamos um catalisador, o equilíbrio é deslocado para a direita. A gente já viu que a presença ou não de um catalisador
não afeta em nada o equilíbrio da reação. Ele só acelera, se ele estiver presente, a velocidade que a reação chega a um equilíbrio. Portanto, entender? Errado. Resposta certa tem A. Dada a reação exotérmica, 2H2O2 reagindo formando 2H2O mais O2. A alteração que favorece a formação dos produtos é a elevação da... Se aumentar a temperatura, vai favorecer o sentido endotérmico, que não é o sentido direto, é o sentido indireto. Então não vai favorecer a formação de produtos. Se aumentar a pressão parcial de O2, ou seja, aumentar a quantidade de O2 na reação, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda para formar mais H2O2, fazendo com que a situação volte a um estado de equilíbrio. Se aumentar a concentração de H2O, vai ter o mesmo efeito. Se aumentar a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda, porque esse é o lado com menos mols de gás. Aqui é apenas 2 mols de gás e aqui é 3 mols de gás. Por fim, se aumentar a concentração de H2O2, a reação, o equilíbrio, vai se deslocar, formando mais produtos, para compensar esse aumento de concentração de H2O2. Portanto, resposta certa tem E. Numa churrasqueira, para tornar o carvão em brasa mais incandescente, é hábito abanar ou assoprar o carvão. Essa prática funciona bem, pois provoca o aumento da concentração de gás nitrogênio, que é o reagente principal na combustão. Não, nitrogênio é muito estável, ele dificilmente vai entrar em alguma reação, até mais que a reação de carvão é com O2, formando CO2 e H2O. Aumento da concentração de gás carbônico, que aumenta a velocidade da reação. Não necessariamente, na verdade, aumenta a concentração de gás carbônico ia fazer com que menos carvão fosse queimado. Então, item B, errado também. A diminuição da concentração de gás nitrogênio, favorecendo a combustão do carvão. A gente já viu que o nitrogênio nem está nessa reação aqui. Então, item C, errado. O aumento da concentração de gás oxigênio, que é o comburente da reação. Sim, é verdade. Aqui é importante notar a diferença de comburente e combustível. Combustível é o que vai ser queimado, ou seja, é o carvão. O carvão é combustível. O comburente é o que vai reagir junto com o combustível para formar a combustão, ou seja, é o O2. Portanto, tem certo. D e é errado. Resposta certa, entender. Em meio básico, alguns cátions metálicos precipitam na forma de hidróxidos gelatinosos, que são usados para adsorver impurezas sólidas e posteriormente decantá-las, ajudando a purificar a água. Um desses cátions metálicos é o alumínio, cuja formação inicial de flocos pode ser descrita pela seguinte equação química. Esse é um processo de separação chamado floculação, que é muito importante e muito usado justamente para limpar a água e permitir que ela possa ser reutilizada, diminuindo a sua perda. Para que esse processo seja eficiente, o equilíbrio deve ser deslocado em direção aos produtos, que pode ser realizado através de adição de ácido clorídrico. Aqui a gente tem que ver um item que adicione alguma coisa, algum componente que faça essa reação de deslocar nos dos produtos. Se eu adicionar ácido clorídrico, que é HCl, não vai afetar a reação, porque não vai ter nem OH, nem Hal2SO4 3. Se eu adicionar sulfato de sódio, que é o Na2SO4, um dos componentes dele, o SO4, ele participa da reação.
sendo que ele é um dos produtos. Ou seja, se aumentar a quantidade de um dos produtos, eu vou deslocar o equilíbrio na direção de formar mais reagentes. Portanto, item B também errado. Se eu aumentar a pressão externa, bem, essa reação ocorre meio aquoso, nenhum deles é gasoso, então aumentar a pressão externa não vai fazer diferença. Se eu adicionar cloreto de potássio, que é o KCl, também não vai fazer nenhum efeito, porque nem o Cl- nem o K- são componentes da reação. Agora, se aumentar a quantidade de hidróxido de sódio, que é o NH, o NaOH, eu vou aumentar a quantidade de OH, que é um dos reagentes, deslocando o equilíbrio para formar mais produtos. Portanto, resposta certa, item E. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma aula do Cursinho Ideia. Muito obrigado pela sua participação. Se você gostou, por favor, se inscreva, dê o like. Se você achou que tem algo que a gente possa melhorar ou quer dar alguma ideia, deixe nos comentários. É isso, desejo a vocês ótimos estudos. Até mais.